Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias. Se você não me conhece, eu me chamo Douglas. Eu quero conversar sobre um assunto. Eu vi muitas pessoas na internet falando que teve problema com a visão e tal, danificou sua câmera de celular, tudo por causa do eclipse que ocorreu há alguns dias atrás aí, beleza? E assim, não vou detalhar, né, como funciona a lente de uma câmera, mas eu vou te dar algumas dicas para você cuidar aí da sua câmera de celular, o que você pode fazer até para cuidar do seu aparelho de maneira simples e básica, tá? Eu sou um cara extremamente cuidadoso com os meus aparelhos, seja computador, seja celular, qualquer equipamento eletrônico meu, eu tomo o máximo de cuidado e tento manter ele com a melhor saúde possível, vamos dizer dessa forma, tá? E existe algumas pessoas que não têm esse cuidado e nem entendem para quê, por quê e por onde começar, né? E aí eu vi uma notícia falando que 5 coisas podem queimar a câmera de um celular, né? E aí eles colocam a luz do sol, pode queimar a câmera do celular, lasers em shows. A gente vai entrar nesses pontos aqui. Fotografar eclipse, tá? E exposição a vibrações, aí tem acessórios magnéticos, tem um monte de coisa aqui, tá? Eu vou colocar alguns pontos, por que é importante a gente analisar esses fatos aí. Eu vou colocar alguns pontos, porque é importante a gente analisar algumas coisas que são ditas que podem vir se tornar uma verdade, outras que não é bem assim que funciona, e eu posso até dizer com propriedade, né, fazer esse vídeo com propriedade, porque eu tenho conhecimento eletrônico, eu já fiz curso de manutenção de celulares, tablets, etc e tal, e não foi em qualquer instituição não, eu fiz uma instituição até renomada, não vou citar nomes porque eu não vou fazer marketing de graça para ninguém aqui, por mais que o canal seja pequeno, todo marketing é válido e eu não vou fazer, beleza? Mas vamos lá, luz do sol, tá? Se você colocar o seu olhinho no sol, olhar para ele diretamente, você vai danificar o seu olho, beleza? Por quê? É igual um laser? Não, não é igual um laser, mas os raios de luz danificam a retina. Não vai ser diferente com o seu celular, beleza? O funcionamento, quando foi desenvolvido a lente de um celular, né, a câmera de um celular, ela veio com o mesmo trabalho, o mesmo princípio que a visão humana. Só que é óbvio, o processamento que o ser humano tem das cores, do que ele vê, das imagens e tal, quem faz isso é o cérebro. Em uma câmera a coisa é um pouco diferente, beleza? Tem a lente, tem o obturador, beleza? Que passa por um sensor digital. E aí quando você vai lá, aperta o botão, clica e etc e tal, ele começa o celular começa a fazer a captura daquela imagem, a captura do que supostamente ele está vendo. É mais ou menos isso, tá? E assim, a luz do sol, né? Ela é praticamente, para o celular um laser. E como ocorre os danos? Se você já viu em alguns filmes, a pessoa pega uma lupa, ela põe a lupa perto do raio de sol e aquilo começa a queimar. A câmera do celular já tem essa lupa, já tem esse protetor. E o raio, quando bate ali, danifica bem o centro do sensor ali. Às vezes o obturador danifica a câmera, praticamente, queimando ali. Vamos imaginar, de forma resumida, ela é como se fosse queimar a retina do celular. Você simplesmente queima a câmera. Então, você acaba inutilizando, beleza? Por isso, não se utiliza, né, a câmera apontando diretamente para o sol. É a mesma coisa que você pegar uma lupa, deixar o sol bater ali naquela lupa e tentar queimar algo, entendeu? Antigamente as pessoas faziam muito isso, queimando formiga, brincando e tal. Quem já viu o filme Toy Story, tem uma parte onde é utilizado a lupa para fazer fogo e tal, pro Buzz e o Woody fugir no foguete. É esse princípio. Então você não pode colocar a câmera diretamente para o sol, né? Porque os raios solares vão se tornar como se fosse um laser e queimar a câmera. De maneira resumida, só para que você entenda, tá? Lasers em show. Óbvio, se você pegar a sua câmera e apontar para determinados lasers luzes, aquilo também tende a ter o mesmo efeito, tá? Vai pegar naquela película protetora. Eu vou tentar mostrar meu celular aqui, só para você entender, tá? Ó, esse é meu celular. Aqui, ó, tem uma camada de plástico em volta. Isso aqui já basta para queimar o núcleo da câmera.
aqui, ó, o centro da câmera. Não deve estar mostrando muita coisa aqui para vocês verem, mas é basicamente isso, tá? Então, isso vai queimar praticamente os circuitos lá dentro, como eu falei, o sensor. Então, todo raio de luz tende a ter esse mesmo efeito, tanto do sol quanto do laser, e vai ocorrer a queima, tá? Ah, e o eclipse? Não vai fazer diferença nenhuma, beleza? Tá? O eclipse é um efeito, só que acontece de tempos em tempos. E os raios solares vão continuar vindo. Então segue o mesmo princípio, tá? Não tem tanta diferença assim. Só que a notícia vem falar de vibrações. Deixa eu te explicar um negócio. A câmera de um celular, tirando essas situações de você expor ela no sol, né? Questão dos raios e tal, dificilmente ela danifica. É muito difícil, né? Só se ocorrer algum problema, e aí já é de fabricação, questão de solda fria, a câmera realmente vir com algum defeito na hora da montagem dela. O contrário, é extremamente difícil uma câmera vir danificada. Até porque quando o celular é montado, ele tem os seus primeiros testes antes de ser colocado na caixa, embalado, etc e tal, né? Então ele passa por outros testes para realmente, pô, a câmera tá funcionando? Ah, tá funcionando. Como é que tá os sensores? Então, diversos testes são feitos em todos os aparelhos antes de ser mandado para o cliente. Às vezes as pessoas compram um celular e pensam, ah, os caras só montam, põe na caixa e já era. Não. Antes de colocar na caixa, depois que o aparelho é montado, tem que ser executado alguns testes. Ninguém quer que um produto fique voltando 30, 40, 100 vezes para uma assistência, até porque não tem cabimento. Isso é praticamente mostrar que o produto que eles estão vendendo é de péssima qualidade. Então, quando é feita a construção dele e ocorre os testes, pô, tá tudo ok, tá funcional e etc e tal, e ele não volta para uma assistência, ele não tem um grande retorno, significa que é um produto de qualidade. Então, existe uma equipe de qualidade especificamente que precisa entregar esses resultados de forma positiva, ou seja, os aparelhos não podem voltar para assistência. Eles simplesmente têm que ser vendidos, as pessoas utilizar por um longo tempo, e lógico, a gente tem as estratégias de venda de equipamentos de telecomunicações e eletrônicos, que de tempos em tempos ele estende por atualização, coisas do tipo, começar a dar alguns gargalos e você já pensar em comprar um novo celular, porque aquele já não está com desempenho da maneira que estava quando você comprou. Isso aí faz parte, tá? Isso são todas as marcas. Questão de vibração, né? Tem gente, colocar no celular pode ocorrer alguma vibração. A Apple diz que os celulares dela pode passar por isso. E é importante você comprar, por exemplo, capinha, alguma película, algo, né? Quando você coloca na sua moto ou no carro, onde essas vibrações venham a diminuir. E se isso acontece, pode ser que alguns componentes se soltem da placa. Ou seja, a famosa solda fria, né? Só que não deveria. Uma solda, para quem não sabe, para ocorrer de um componente, ela chega em 300 a 400 graus Celsius. Então, o que isso significa? A gente está com ferro de solda, né? Você pega o estanho também é uma liga metálica. Você está fazendo a solda de um componente, ele não pode se soltar facilmente, né? Por algum motivo, e aí vem da qualidade da Apple, ela recomenda parar com essas vibrações, porque pode sim soltar algum componente. Que tipo de qualidade a Apple tende a oferecer, a gente não sabe para que isso ocorra, mas não é comum e outras fabricantes não recomendam esse tipo, não passam esse tipo de informação. Não precisa pegar o celular e colocar em capas, películas anti-vibração, não. Entendeu? Tem algumas fabricantes que não passam essa informação. O que é interessante, elas precisam entregar a qualidade dos componentes soldados, componentes presos à placa. Entendeu? Então é importante sim avaliar esse tipo de comentário. A Apple, tudo bem, ela tem lá excelentes tecnologias, o celular da Apple ele é extremamente rápido, dificilmente você vê alguns travamentos e tal. Eu nunca tive um Apple, mas há o seguinte comentário sobre a bateria, não sei como estão os novos celulares agora, mas sempre teve aí esse problema de bateria, etc e tal. Porém, se tem também esse tipo de informação sobre vibrações de componentes, quando você coloca o celular na moto, né, ou no carro, isso é um problema eletrônico que os engenheiros poderiam melhorar essa questão, né? Questão de hardware aí, tá? E há um outro ponto sobre acessórios magnéticos. Acessórios magnéticos em si danificam porque existe a questão do campo eletromagnético e isso pode sim
acarretar em problemas elétricos no circuito. Mas aí é um outro caso à parte. Isso aí, se você realmente pega o seu celular ou algo do tipo e coloca, sei lá, perto de um micro-ondas, perto de equipamentos que criam um campo magnético muito grande, tá? Então eu não vou entrar em detalhes porque eu precisaria trazer uma explicação muito maior para entender sobre polos, entender como funciona o campo eletromagnético, só para vocês terem uma ideia. Um equipamento ligado na tomada, aquele cabo de energia da tomada até o aparelho, ele já cria um campo magnético por si só. Quando ocorre o quê? A questão da tensão e da corrente nesse cabo, né? A resistência é o que simplesmente segura a corrente, né? Controla a corrente, não tanto a tensão, né? A resistência é para a corrente, mas não vem o caso. Então, se você tem um fio do computador, da fonte, qualquer outra coisa, ligado na tomada até o aparelho, aquele fio já cria o campo magnético por si só. Lógico, ele sozinho não vai danificar uma câmera, né, ou outros componentes. Inclusive, quando você pega o carregador do seu celular e conecta nele, você tá lá, conectou o carregador na tomada, da tomada vem aí o cabo USB, de maneira genérica, né, independente do USB, se é o C, padrão, independente, mini, tanto faz, você conecta no celular. Aquela corrente que passa do celular até a fonte, né, é uma corrente contínua. Há um campo eletromagnético nela, mas é extremamente pequeno. Porém, existe a conversão de corrente alternada para a corrente contínua, e quem faz é a fonte. E ali na fonte tem um campo eletromagnético dessa tomada até a fonte, uma quantidade, um campo grande, porque a corrente ali é alternada. Porém, quando é feita a conversão para uma corrente contínua, o outro lado também tem campo eletromagnético, mas um campo menor, porque essa corrente ela é menor, né? É feita essa conversão, porque o celular ele vai trabalhar entre 5 a 12 volts, então sua corrente aí não vai sair de 1 mA, 0,5 mA, não vai ser tão alto comparado a tomadas. Pode ter, não é comum medir corrente em tomada, mas é possível, tá? Existe multímetros presilha que você coloca a presilha no cabo e você mede a corrente. Só que essa corrente é medida através do campo eletromagnético que passa pelos fios na parede, entendeu? Então é importante entender que para se danificar uma câmera, realmente você tem que querer queimar a sua câmera. Ela não se queima de maneira tão simples, não é tão fácil você danificar a câmera de um celular. Esse celular meu aqui, ó, ele tem, deixa eu ver, aqui, ó. Ele tem 3 câmeras. 3 não, 4. Uma e mais essas 3. São 4 câmeras. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? Cada câmera é 1 megapixel, é questão de zoom. É uma estratégia maluca que os caras criaram aqui, mas que funcionou, né? Enfim. E os celulares, por exemplo, o Apple tem 3 e assim por diante. Cada estratégia de câmera, né, é referente à resolução, né, a trazer melhores qualidades de imagem, assim por diante, você bater uma foto maravilhosa, né, não adianta, você pode ter a melhor câmera, mas se a sua tela for uma porcaria, você vai olhar e falar, nossa, que foto horrível. Porém, se você transferir aquele arquivo, por exemplo, para um outro computador, a resolução fica maravilhosa. A câmera fez o trabalho, o processamento, os sensores do celular fizeram todo o parâmetro aí de manipular a imagem e deixar numa excelente qualidade. A tela, o que você vê, é um outro processo, tá certo? Que isso às vezes não interfere na qualidade da imagem no momento da criação da imagem, interfere na visualização apenas daquela imagem, tá? Então isso é uma outra questão, é um outro detalhe que não vamos entrar aqui no vídeo. Mas eu quero só que você entenda, queimar uma câmera de um celular não é tão simples, não é tão fácil. O cara realmente tem que querer, eu quero danificar minha câmera. Então você pega a sua câmera, aponta para o sol e aguarde a coisa acontecer. É o mesmo princípio que ocorre com os olhos, tá? Nós temos essa proteção. Eu não sou médico aqui para detalhar como os olhos funcionam, mas eu tenho ciência de que você olhar para o sol vai fritar o teu olho e pode não ser possível você curar mais, né? Isso pode trazer cegueira. E com a câmera não seria diferente, tá? Simplesmente são raios de luz aí de sol, né? Queimando, né? Fazendo o mesmo princípio de você usar uma lupa, deixando o raio passar e você sair queimando as coisas, né? Pode ser que eu mostre um trecho do filme Toy Story lá no começo do vídeo, quando eu falei isso, para vocês entenderem como esse processo funciona
né? E dá para você fazer isso na vida real e é a mesma coisa que você fazer com a sua câmera aí, tá certo? Gostou desse vídeo? Entendeu o princípio de como aí você pode proteger? Ah, um detalhe, eu não coloquei, tá? Para você proteger aí o seu celular, sua câmera, né? Como ter os melhores cuidados, tá? Tem gente que faz questão de fazer uma cagada, tá? Pegar desengripante. O desengripante, resumindo, WD, beleza? Não pega esse cara para passar no seu celular. Sempre utilize limpa-contato. O limpa-contato, ele sim foi desenvolvido para fazer limpeza de circuitos eletrônicos. Se você faz manutenção em celular e tal, sempre utilize limpa-contato. Você pode passar aí todo o seu celular. E detalhe, verifique no limpa-contato. Tem alguns que são aí, que não tem problema com chama nem nada. Eu esqueci agora o nome. Não é inflamável, né? E tem outros que são. Então, verifique se o limpa-contato não é inflamável nem nada. Tem alguns que não são, beleza? Se você... praticamente limpa-contato não é tão diferente, por exemplo, que o álcool isopropílico, tá? Ambos, né? Eu acredito que os dois sejam a mesma coisa, só que o limpa-contato sai mais caro porque ele vem numa latinha. Já o álcool isopropílico, ele vem num potinho não, também não é numa latinha, mas é num plastiquinho, né? No material mais barato, então não sai tão caro, ele é 99%. Então você pode limpar qualquer componente, compra uma escovinha, escova de escovar os dentes mesmo, passa ali no seu celular e tal, e vem lixando não, vem limpando as partes com os componentes e tal, tirando qualquer sujeira, qualquer resquício que fica. Você aí que não costuma abrir seu celular ou abrir seu notebook para fazer alguma manutenção, você pode utilizar ou limpa-contato ou álcool isopropílico para fazer esse tipo de limpeza aí, não ter problema com componente nem nada, tá certo? Faça isso não com tanta regularidade, tá? De 6 em 6 meses é bacana, de 1 em 1 ano, tá bom? E cuidado, tem gente que usa alguns sopradores, ou já vi pessoas pegar, tem compressor em casa e joga logo, compra aquela pistola e joga o ar do compressor em cima de placas. Aquilo pode soltar algum componente, beleza? E se você não tem um ferro de solda com uma ponta bem fininha e uma bela de uma pinça para colocar aquele componente de volta, você pode condenar aí sua placa, sua PCI aí, você tem algum circuito montado, tá? Então toma cuidado com esse tipo de coisa, mantenha sempre limpo aí seu circuito, dependente de qual seja, tá? Isso que eu tô te passando é princípio eletrônico, tá bom? Para não ter dor de cabeça. E a sua câmera, passe lá um álcool isopropílico. Cuidado com o material, às vezes o álcool isopropílico costuma deixar fosco alguns materiais. Tá com receio, né? Põe no algodão para passar só ali na câmera, bonitinho. Tem também alguns produtos que é o limpa-tela. Você pode utilizar na câmera também e no visor do seu celular para ele não arranhar nem nada. Componente é sempre recomendado o limpa-contato ou álcool isopropílico, tá? Tenha esse costume, né? Cuidado, alguns materiais, como eu falei, pode danificar a carcaça do seu celular, a câmera, a tela. Então sempre leia nas especificações de cada produto onde ele pode ser aplicado ou não, tá? Isso são só dicas aí para você manter seu celular com uma boa saúde, limpinho, uma vida longa. Se você quiser vender, além de você vender aquela grana mais ou menos e tal, você consegue um valor até maior que o esperado em alguns sites, por exemplo, porque ele tá com uma excelente qualidade. Você olha e fala, pô, parece novo, né? Então as pessoas acabam agregando valor referente à estética do produto, tá bom? Gostou desse vídeo? Se inscreva e ative o sino das notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Siga a gente no Instagram e até mais, até outro dia, dependendo de quando rolar vídeo aqui no canal, que eu tô numa correria maluca, beleza? Mas é isso aí, sempre se inscreva, cara, não sai do canal, que eu sempre posto notícias, sempre posto informações, dicas como essas aqui, beleza? Para te manter sempre atualizado. Falou!